Por isso é necessário romper. É uma decisão nossa. Ou nós nos arrependemos, reconhecemos, arrependemos e rompemos com o pecado, ou nós vamos tratando Deus sempre como nosso rival. O pecado traz isso. A noção mais clara de pecado é o amor todo de si até o extremo desprezo das coisas de Deus e de Deus. Esse é o pecado. Romper com o pecado. Tem uma palavra que eu rezo muito na minha vida, que está no capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel. Não precisa pegar agora não, pode anotar. Capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel, que diz assim: e Daniel resolveu em seu coração que não iria se contaminar com a comida dos ídolos. Resolveu, tomou uma decisão, tomou uma atitude. Daniel resolveu, e é isso que nós precisamos nesta manhã, sem demoras, sem deixar para depois, é nos resolvermos em nosso coração. Basta, pela graça de Deus, basta. Quarta atitude: eu reconheço, eu me arrependo, eu rompo, mas tem uma quarta atitude, que São Paulo chama de destruir o corpo de pecado. E aí, queridos irmãos, não é só uma atitude nossa, aí é uma atitude de Deus também. Destruir o corpo de pecado é o que diz Ezequiel, é quando Deus coloca a mão dentro do nosso coração, é quando Deus arranca de nós o coração de pedra, é quando Deus nos liberta, é quando a ação poderosa de Deus é capaz de mudar e de transformar a nossa vida de uma forma radical e também contínua, porque essa transformação é para toda a vida, é óbvio. Mas é aquele momento em que eu me abro e digo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E a melhor forma de fazer essa experiência é rezar como o Salmo 138. Sabe quando você reza o Salmo 138, parece que você está numa sala de raio-x. Parece que você é radiografado. O salmista diz assim: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes quando me sento, quando me levanto, quando ando, quando deito. A palavra ainda não chegou à minha língua e você já sabe o que eu vou dizer. No céu eu te encontro, mas se eu descer nos abismos, eu sei que o Senhor também está lá. É isso que nós devemos fazer para que Deus destrua em nós o corpo de pecado, as estruturas de pecado, as artimanhas do pecado, as algemas do pecado, aquelas raízes, as ervas daninhas que vão ficando na nossa vida. Só para exemplificar o que é corpo de pecado, é mais ou menos quando a gente olha para uma árvore que aparentemente ela está morta. Você olha para ela, ela está seca. Mas de repente você começa a perceber que lá de dentro daquela árvore tem ainda uma veia de vida. E através daquela veia nascem as folhas e os frutos. O pecado também é assim. O corpo do pecado é isso. É aquela veia. É aquilo que fica impregnado na terra do nosso coração, que muitas vezes a gente não quer confessar, que a gente tem medo de se libertar. É aquela coisa que a gente fica agarrado ainda, que a gente não se dispõe logo para Deus, que ainda continua produzindo os seus frutos, os seus ramos dentro do nosso coração. É necessário então que Deus mesmo, pelo seu poder, venha destruir pelo fogo do seu Espírito. Por isso o Espírito vem como fogo, porque ele vem nos purificar. Irmãos e irmãs, tenho 31 anos. Fazem 14 anos que eu fiz a minha experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo pela primeira vez. Partilho
vocês como eu estou falando aqui para vocês nesta manhã faz parte da minha vida. Quando eu entrei pela primeira vez no grupo de oração, em 1995, eu fui lá para arrumar namorada. Eu tinha apenas 17 anos, mas era dependente da bebida alcoólica. Minha vida afetiva e sexual completamente desregrada, prejudicada, marcada. Eu e o meu pai, nós não nos dávamos. Não nos dávamos mesmo. De briga, de discussão, de acusações. Com 15 anos eu saí 2 vezes da minha casa. Olhei nos olhos do meu pai e disse: pai, o negócio é o seguinte, ou eu ou o Senhor. Como o Senhor não vai sair, sai eu. Mas nós dois aqui dentro de casa, não rola não. Fui pro mundo, como diz a canção. Irmãos, eu frequentei lugares na cidade de Curitiba, onde eu morava, que hoje eu tenho vergonha até de lembrar. Casas de prostituição, lugares difíceis. Minha vida estava indo para o rabo, já tinha ido naquela circunstância. Foi quando 2 colegas de bairro me pararam na rua e me fizeram uma proposta e disseram: Pedro, vamos para um grupo de oração. É um grupo de jovens. E dentro do meu coração eu senti uma raiva muito grande, porque elas poderiam me convidar para muita coisa, para uma festa, para uma balada, para qualquer coisa, mas para um grupo de jovens, para a igreja. Eu falei: eu nunca, pensei comigo, nunca vou num lugar desse. Mas por respeito a elas, eu disse: olha, um dia eu vou. Uma promessa que muitos de nós já fizemos. Só que essas meninas levaram a sério. Eram pessoas que estavam trabalhando pela salvação das almas, e elas se colocaram em oração, e elas começaram a pedir o Espírito Santo sobre a minha vida. E todos os sábados essas meninas ligavam, dizendo para mim: vamos no grupo hoje. Todo sábado eu tinha uma desculpa. Ou eu ia jogar bola, ou eu ia trabalhar, ou eu ia namorar, sempre eu tinha uma desculpa. Mas elas eram insistentes. Até o dia em que elas ligaram para mim. E aquele dia o demônio resolveu tirar folga. Então era a brecha. E eu falei para elas assim: mas o que tem de bom nesse grupo de jovens? E elas, muito mais espertas, disseram assim: olha, Ricardo, nós estamos levando 2 amigas do colégio. Não, você precisa conhecer. Não, é show de bola. Eu falei: tô dentro, pior é o grupo. Tô no grupo. Por quê? Porque por mais mulherengo que eu fosse, por mais que a minha vida estivesse naquele momento quebrada, eu tinha sede de amor. E eu achava que o amor na minha vida, que poderia me realizar enquanto homem, seria o amor só de uma mulher.